treinamentos, vocês podem baixar e-books. Então, se vocês ainda não conhecem o RH para vocês estão perdendo tempo. Se vocês são do RH, vão lá. A gente tem uma newsletter que vocês podem assinar, tá bom? Então, vamos lá. Quem quer conhecimento está na mão do RH para você. Podemos dar continuidade. Não? Já? Pronto? Então. Espera aí. Programas ao vivo e online, né? A gente tem essas... Pode ser? Então vamos lá, galera. Aí, agora para o nosso primeiro Talks. Eu chamo Daniel Spolaor, colunista do nosso portal RH para vocês. Falei do portal? Olha aí quem estará aqui com vocês. Ele é cofundador e CEO da Coru. Tem mais de 15 anos de experiência em grandes corporações, com ampla atuação na área de recursos humanos e tecnologia, tendo sido diretor de gente da Ambev para a América do Sul. Ambev é lá da minha cidade, Jacareí. Diretor de gente e estratégia da Ambev Tech e diretor de gente e operações da Falcone. Daniel é formado em administração, pós-graduado em negócios e dedicou-se nos últimos anos a iniciativas de qualificação e requalificação de pessoas frente a mudanças de mercado, econômicas e tecnológicas, tendo trabalhado com diversas instituições de ensino brasileiras e do exterior para viabilizar oportunidades, emprego e renda para as pessoas. E aí o nosso tema, como o RH pode, de fato, transformar o modo como fazemos negócios e nos relacionamos com o trabalho. E para responder essa questão, Daniel vai conversar com André Vicente, Country Manager da Adecco Brasil. Formado em Economia pelo Instituto Universitário de Lisboa e pela Budapest Business School, com especialização em Direção Comercial, também pelo Instituto Universitário de Lisboa. É graduado em Liderança pela IMD Business School em Zurique, na Suíça. Iniciou carreira na Adecco em Portugal como consultor de vendas e atuou em áreas como gerenciamento de filiais, contas corporativas e unidades de negócio em Portugal. Já na América Latina e Brasil, atuou como diretor de contas internacionais na América Latina e depois promovido como diretor executivo da Adecco Brasil. André assumiu o cargo de CEO do Grupo Adecco do Brasil em 2019, responsável por todas as empresas Adecco no Brasil e Pontum no país. Então, é de vocês o palco. Muito obrigado. Esqueceu de mim? Oh, perdão! Vou embora. Nem cheguei. Não é? E para completar o papo, JP Coutinho, palestrante facilitador de treinamentos, pioneiro e referência em RH ágil no Brasil. Contribuiu com a transformação da área de gestão de pessoas de diversas empresas brasileiras e multinacionais. É o autor do best-seller Repensando o RH, ágil, diverso e exponencial. Como palestrante, já atuou com um grande número de empresas públicas e privadas, congressos e grandes eventos, se comunicando de forma inteligente, despertando emoções e novos aprendizados nos participantes. Foi reconhecido pela comunidade de RH como um dos 5 melhores palestrantes do Brasil em 2023 e 2024. Seja bem-vindo. Desculpa. Muito bom, gente. Bom dia. Bom, deixa eu me autodescrever. Eu sou o Daniel, eu sou um homem branco, tenho cabelo meio grisalho, começando. Eu estou de jaqueta verde, camiseta preta e não uso óculos, estou de barba. Gente, antes de eu passar a palavra para o pessoal, os 10 últimos minutos aqui a gente vai abrir para perguntas. Hoje a gente vai falar de cultura, vai falar de transformação, vai falar de tecnologia. Então, se quiserem engatilhando alguma coisa, a gente está com 2 pessoas super especiais para falarem disso. Muito bem, eu já vou emendar a primeira pergunta e vocês vão se apresentando aí, né? A gente fala muito de transformação cultural hoje em dia, né? Mas transformação cultural é um assunto que
se mistura muito com o negócio. A gente estava falando de negócio ali atrás e de fato, não existem transformações que não falem de negócio, que sejam bem-sucedidas. Né? E como é que vocês veem esse movimento acontecendo nas empresas? Né? A transformação cultural virou moda, mas como é que faz isso direito? Né? Bom, posso começar eu? Antes de mais, bom dia a todos. Falarei em português devagar, para que possam entender bem o meu português. Mas antes de mais, não posso deixar de dizer a todos bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los aqui na nossa casa, na nossa matriz. Dói-me o coração ver um tempo tão cinzento, chuva. Sei que todo o time que esteve preparando estes últimos 2 dias rezou para ter sol, mas São Pedro não acudiu. Mas ainda assim, fico muito feliz de poder receber aqui o RH Top Talks na ADEC Brasil. Muito obrigado a vocês também pela presença. Bom, respondendo à pergunta, a minha visão, eu acho que hoje em dia a gente vive cada vez mais num mundo não é, VUCA, não é? O tal de extremamente complexo, muita volatilidade, muita instabilidade, tudo muito rápido. Então, o tema de transformação cultural é super importante, sobretudo quando é puxado pelo próprio tema do RH. Não é? Eu acredito muito num RH que não seja só pessoas. Eu acho que o RH, por toda a minha experiência, não só aqui no Brasil, e a gente falava disso há pouco lá atrás, é o quanto é que o RH não fica numa sala fechado, afastado do negócio. E o RH, sim, tem que ter números, tem que entender de quem está na ponta, tem que saber, sobretudo, escutar e criar ligações e um espaço onde o próprio negócio e a própria cultura da empresa se sinta recebido. Sempre com meta, sempre com resultado. Porque também não dá para a gente, não é, abraçar uma árvore e achar que no final não é, assim, as coisas acabam por não ser objetivas. Então eu acredito que o RH é fundamental, tendo por base a todos estes pontos, do ponto de vista de escuta proativa, estar presente, entender do negócio, ter os seus números, os seus indicadores muito claros, escutar muito como é que pode ajudar a contribuir para o maior engajamento, para uma melhor retenção e, sobretudo, para uma qualidade, para a criação de uma cultura de qualidade. E tudo isso é o que nos leva depois, é claro, a ter maiores produtividades, a ter melhores resultados dentro da empresa, a fazer com que as pessoas se sintam livres dentro de cada empresa, a serem aquilo que são, para também terem muito mais agilidade, rapidez e produtividade no dia-a-dia. Esse pessoalmente é o RH que eu acredito e que, pelo menos nos últimos 16 anos, a experiência me tem mostrado que é por aí o caminho do RH. Muito bom. Bom dia, gente. Bom dia também para você que está aí em casa nos assistindo. Acho que eu acredito também muito nisso, né? Nós estamos vivendo um momento de transformação de mundo, né? E aí as organizações precisam evoluir junto com essa transformação. Acho que qualquer organização hoje está passando minimamente por uma mudança, por um processo de mudança de cultura, porque nós estamos recebendo novas gerações trabalhando nas organizações, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se comunica, faz negócio, ela tem mudado, né? Então a gente também precisa evoluir. E, independente do tamanho, do segmento, acredito muito que não é modinha, né, a transformação cultural. A gente está, de fato, vivendo transformações dentro das organizações para poder evoluir, para poder sobreviver nesse cenário, né? As organizações que não mudam, a gente tem visto tantas organizações aí morrendo, acabando e não conseguindo trazer resultados, não conseguindo evoluir. Então, não é modinha. Eu acho que está todo mundo vivendo, de fato, isso, e o RH sendo muito impactado para conseguir ser um catalisador dessa transformação, né? Acho que tem um papel importante de catalisar isso. Primeiro, se transformar para poder apoiar a transformação organizacional, porque a gente estava conversando, a gente ainda vive um RH muito do passado, né? RH que ainda está com foco no passado e não no futuro. E aí, se a gente quer apoiar essa transformação organizacional, a gente também precisa se transformar. Eu vou puxar seu gancho. Na Coru, a gente lida com mais ou menos 2.000 RHs diariamente, decisores de RH. E aí, pedem um monte de coisa para a gente, perguntam um monte de coisa para a gente, mas uma coisa que é bem frequente, assim, também quase que diariamente, é como que eu, RH, impacto as áreas de negócio? O que eu tenho que fazer para poder convencer aquela liderança de que o que eu estou dizendo é necessário, é importante?
né? Eu acho que você lida um pouco com RH ágil e esse formato de aprendizagem mais rápido para o RH, mas como é que você vê isso? Como é que o RH impacta ou convence as pessoas mais profundamente do que simplesmente pelo discurso? Acho que tem um papel importante, né, que é, de fato, ser um RH parceiro de negócio, mas não só na nomenclatura ou não só né, na fala, tem que, de fato, participar do negócio. Acho que eu falo sempre nos meus treinamentos, eu faço treinamento sobre RH ágil, né, e atuo aí nos projetos de transformação das empresas, eu digo que o RH precisa entender de números, o RH precisa entender sobre o negócio, aonde a minha empresa está, para onde a minha empresa vai, se eu atuo numa empresa de capital aberto, entender quais são esses números, né? O que esses números representam, quais são as tendências de mercado. E, de verdade, eu vejo muito pouca gente olhando para isso, né? Então, se a gente quer ser respeitado, ter um papel decisor na mesa, a gente precisa falar de negócio e não só os gestores, não só os decisores. Acho que todo mundo precisa entender minimamente de negócio, né? E quando a gente fala de provar o nosso valor, tem também uma coisa importante que é falar sobre os nossos números. O RH é uma área muito rica em dados, gera dados muito importantes e faz pouca coisa com isso. Então, como é que a gente mostra que aquilo que a gente faz traz resultados para o negócio? É importante para o negócio, né? Eu vejo muitas métricas de RH que são as chamadas métricas de vaidade, que só servem para mostrar que, olha, nós estamos aqui, mas estamos aqui trazendo o quê de resultados? Né? Quando a gente está atuando, por exemplo, fazendo remodelações de processos de treinamento, eu falo muito disso. Por que você passa avaliação de reação num treinamento? O que ela traz de informações para você? Quando a gente olha hoje, a maioria das organizações que mensuram treinamento fala, nós treinamos 30 mil colaboradores, tantas horas de treinamento por colaborador. O que isso prova? Isso não prova nada. Nada. A pergunta é, as pessoas mudam comportamento quando elas fazem os seus treinamentos? Não consigo mensurar isso. Não tenho capacidade, tenho muitas coisas para fazer e não consigo olhar para isso. É isso que você precisa olhar, né? Eu atuo muito com o setor financeiro, por exemplo. Quando você treina agências, a agência que você treinou, ela vende mais aquele produto? Isso é provar resultado de negócio. Isso é provar que você é um RH que, de fato, é estratégico e é parceiro. E a gente não vê isso. A gente vê números que é só para falar, opa, estou aqui. Né? E muitos desses números não dizem nada, porque as pessoas, de fato, tem gente que não está nem aproveitando os treinamentos ali. Eu brinco que a gente faz overbooking de treinamento. Já viram falar isso? Você abre um treinamento, tem vaga para 40 pessoas, você chama 100 para ver se vem 30. Porque as pessoas não estão vendo valor naquilo ali. Então, vieram 30 pessoas, mas essas 30 que vieram depois do treinamento, você mensurou que elas estão dando mais feedback, que elas estão vendendo mais, né? Então, acho que isso é um RH que traz resultado, que consegue, com os seus números, mostrar que a gente traz resultado para o negócio. E muito pouca gente faz isso, né? Muito pouca gente chega nesse nível de mensuração e nesse nível de dados, de análises. É um RH ocupado, muitas vezes, com coisas operacionais e que não trazem valor. Que são coisas que estão lá no passado. Por que você faz? Eu faço porque eu aprendi assim, então continuo fazendo assim. Né? Aquela síndrome de Gabriela. Então, de novo, um RH muito voltado para o passado do que para o futuro. Não são todos, obviamente, mas a maioria ainda está nesse pensamento. Agora, isso leva a gente para aquela discussão que eu coloquei no início, que é, poxa, eu tenho transformações culturais, transformações geracionais, transformações sociais, e, naturalmente, as empresas vão introjetar tudo isso na realidade delas, mas eu tenho a necessidade de negócio. Né? Então, a transformação cultural ela não é dissociada do negócio. E aí a gente fica naquela dicotomia, poxa, eu cuido das pessoas ou eu cuido do negócio? Existe esse conflito? Você acha, André, que tem um conflito em cuidar de pessoas e negócio? Não, eu acho que antes de mais, super concordo contigo, JP. Eu sou formado em economia, este é o quarto país que eu moro, mas eu desde há 18 anos que eu trabalho em RH. Então, eu também, por me ter formado em economia, estava falando isso, e desde aí ter trabalhado com RH, trabalhar 18 anos, faz-me ser o maior apaixonado por RH, mas também o maior crítico de RH. Então, eu sinto que tenho alguma legitimidade para falar sobre RH e não quero criar aqui nenhum mal-estar, mas eu concordo totalmente.
E sobretudo nós que trabalhamos com consultoria, a nossa realidade, nós trabalhamos com todo o tipo de setores, falamos desde com CEOs, a analistas ou estagiários na ponta, e a gente é um bom termómetro de como é que a empresa está, como é que o RH realmente está por dentro ou não está por dentro do negócio. Então, às vezes, a gente está, por exemplo, em empresas muito grandes, sei lá, por exemplo, e-commerce, logística, onde às vezes a gente conhece muito bem a operação, e depois a gente vai falar às vezes com o RH, e o RH, quando descreve a operação deles, como é que estão os funcionários deles, fala de outra realidade completamente diferente do que é a operação deles. Então isto para nós é a maior visão, o maior sintoma de quanto é que o RH está afastado do negócio. Eu super concordo consigo, JP, no sentido de quando fala de números é fundamental. Mas é também o quanto é que a gente usa esses números e está próximo do negócio, quanto é que a gente ajuda ao negócio. E o que eu vejo ainda muito no RH, e responder à tua pergunta, é o quanto é que às vezes o RH se fecha num silo. Não é? Então, não, eu sou só pessoas, eu só trato aqui destes temas muito superficiais, eu tenho os meus números, mas até que ponto é que os meus números servem a alguma coisa para fazer? E falta, e o que eu sinto, não digo em todas as empresas, naturalmente, há uns setores mais marcados do que outros, mas o quanto é que eu, como RH, sou proativo para realmente, primeiro, entender a estratégia da empresa, não só me refugiando no que são pessoas, não, entender realmente a estratégia da empresa, realmente entender o negócio da empresa, realmente entender os meus indicadores e o quanto é que eles influenciam e podem ajudar os diretores de negócio a criar, a ajudar a vender mais, a ajudar a operar melhor, a ajudar a ser mais produtivo, a ajudar uma cultura onde as pessoas se sintam muito mais, no médio e longo prazo, se sintam muito mais engajadas. Então, para mim, não existe um silo só de pessoas ou só de negócios. As coisas têm que ser complementares. E depende muito do quanto é que a liderança do RH, se posiciona, é proativa e querer ser parte desse negócio. Eu entendo que muitas vezes também tem muito a ver com lideranças. Eu próprio reconheço que muitas vezes, às vezes há CEOs ou outras lideranças que o RH está ali naquele cantinho, eu quero ele ali naquele cantinho e não o quero tão influente. Mas no final a gente também se deve questionar que eu sendo RH, que RH eu quero ter? Que RH é que eu quero ter na minha empresa? Que RH é que eu quero liderar na minha empresa? Que RH é que eu quero que seja protagonista ou não no meu dia-a-dia? Então eu acho que pessoas, negócios, estar próximo, números, mas sempre numa ótica de como é que eu ajudo a empresa a ir atrás da estratégia. Então para mim é tudo complementar. E tem uma coisa que é usar esses... Eu falei bastante dessa coisa dos dados para mostrar nossos resultados, mas aí te ouvindo, me vem isso também. Usar os dados de forma proativa, né, para dar insumos para o negócio, para ser mais preditivo, né, de antecipar tendências, antecipar coisas que estão por vir e que vão impactar o negócio ou vão impactar os resultados. Então, de novo, muito rico em dados, mas que usa muito pouco esses dados, né? Então, a gente pode ser, de fato, o parceiro que traz informação, que traz esse olhar mais crítico, né? Esses dias eu estava participando de um podcast com a Patrícia Bobato, que é diretora da Tigre, e ela me perguntou... o que você acha que mais falta nos RHs? Né? E, no meu olhar, falta coragem. Falta coragem, muitas vezes, de ser questionador, de dizer, olha, não concordo, acho que o caminho não é esse. E essa coragem falta não só nas pessoas que estão ali atendendo as lideranças, né, os gestores das áreas, falta nos executivos, de numa mesa de decisão falar, olha, os nossos números não estão mostrando isso, né, as nossas pesquisas, as percepções dos nossos colaboradores. Então, falta coragem também, né, de trazer esses números e ser um RH que questiona, um RH que busca para que o board da empresa tenha um outro olhar sobre as coisas. Né? Então, é muito um RH que chacoalha a cabeça. Né? Eu brinco que é aquele cachorrinho que a gente vê nos carros que fica balançando a cabeça, e aí você olha toda a restante da área de RH, é todo mundo desse jeito, né? Porque vê a liderança não tendo coragem, eu também não tenho. Você sabe que eu compartilho, a gente tem uma coincidência, eu também trabalho há 18 anos em RH, e um dia me perguntaram, você tem mais de 15 anos ou quase 20 anos? Eu falei, eu não sei, é a mesma coisa, eu acho, né? 18 é quase as duas coisas. E nesses 18 anos, ou quase 20 anos, uma coisa que eu tenho percebido é que, e é triste falar isso, mas é uma percepção minha,
que o RH se prepara menos do que outras áreas de negócio. Eu acho que estuda menos, se qualifica menos. Acho que também e aí uma consequência disso é que a gente tem menos oferta de qualificação para o RH. E aí, especificamente, agora a gente está vivendo esse boom dos dados, né? Em dados e inteligência artificial, mas eu acho que antes que inteligência artificial, dados. Você trabalha com RH ágil, né, JP? Então, assim, aí vamos para a prática. Como é que implementa um trabalho de dados no RH? Para a gente poder ter esses argumentos e a gente poder criar coragem para colocar nossos pontos. Muito legal isso que você falou, interessante, né? De novo, eu treino RH, eu tenho workshops sobre RH ágil, formações, tem gente aqui até que já fez formações comigo. O RH não se prepara, de fato, né? Às vezes acontece de fazer turmas, eu estava numa farmacêutica, a gente ia fazer uma turma fechada, eram 35 pessoas, tinham 12 na sala. E aí o diretor da área chegou na sala para fazer a abertura do treinamento e falou, cadê o restante do pessoal? Né? E aí a BP, que atendia a área, falou assim, o pessoal disse que não pode sair, que eles têm um monte de coisa para fazer. Ele falou assim, eu quero todo mundo aqui agora. Então, muitas das vezes, primeiro o que acontece, que o RH, de fato, não se prepara acho que forma todo mundo, desenvolve todo mundo e esquece dele. E quando tem oportunidade, também não participa porque está extremamente ocupado, né? Vive ocupado e não consegue perceber que o que ele vai se preparar, né, vai apoiar ele nesse salto, nessa transformação. Então, acho que esse é um ponto importante. O RH precisa se desenvolver mais, né, cuidar mais dele. Tanto que muitas vezes a gente vai fazer as coisas, o RH não tem verba para nós. Como não tem verba para nós? Tem verba para todo mundo e não tem verba para você? Alguma coisa está errado aí, né? Então, precisa olhar para isso, olhar para o seu desenvolvimento. E essa coisa de implementar dados, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho evolutivo. Eu digo que não é revolução, é evolução. Então, primeiro, a gente precisa entender o que a gente já tem. Comece com o que você já tem, né? Olhando para esses dados e como é que você pode lapidar esses dados, dar mais tração para esses dados, né? O que você já tem de informação, como é que isso pode ser impulsionado. E aí, depois, implementando práticas novas. Eu acho que existe uma coisa de muito... vou ver em outro lugar o que eles fazem, quero trazer para cá, ou vou fazer um curso e quero implementar tudo aqui. As mudanças, e aí porque isso é uma mudança, né, de você começar a fazer isso, como qualquer mudança tem que começar pequena, tem que começar aos poucos, né? Não é apagando a luz e amanhã a gente vai estar super craque em dados, não. Eu sou de humanas, né? Eu fiz comunicação social, fiz jornalismo, trabalhei em jornalismo e depois fui para RH também. Eu passei pelo Bradesco e pelo Magazine Luiza. E eu brinco que eu não sou de números. Eu falo que eu vou até o 6x6. O 6x7 eu já preciso da calculadora. Né? Então, não funciona, mas sou ótimo no texto, gravar um vídeo. Cada um tem uma coisa. O RH precisa de cada vez mais pessoas que gostem de números. Né? Eu, quando fui trabalhar em RH, que eu fui fazer o processo de sair de comunicação para ir para RH, me perguntavam, mas por que você quer trabalhar no RH? Você não quer apresentar o Jornal Nacional, né? Porque todo mundo acha que quem faz jornalismo quer apresentar o Jornal Nacional. E hoje não. Hoje a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de gente de ciências contábeis, a gente precisa de economista, precisa de gente de números que, de fato, conheçam isso. Porque, para quem é de humanas, é muito mais difícil. Não é que a gente não consiga fazer. Óbvio que a gente precisa se desenvolver. Eu sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento. Mas é mais custoso. Então, como é que a gente acha esses parceiros? E começa a trazer para a nossa área pessoas que são familiarizadas com isso e podem ajudar a gente a fazer isso. Então, acho que esse é um bom caminho. Né? Começar a trazer pessoas que trabalhem com isso, que trabalhem com números, e não necessariamente sejam de RH. Mas que vão aprendendo RH, assim como a gente vai aprendendo números enquanto RH. Não, legal, né? A gente fala que RH tem operações, ou folha de pagamento, desenvolvimento, business partner, a gente tem que ter o analytics ali, o tecnologia, né? Não dá para não ter essa área mais. Se não tem alguma coisa errada, né? E aí, às vezes, a gente vai achar essa pessoa que vai ajudar a gente, mesmo que a gente não consiga sozinho. Normalmente não consegue. André, você falou que vocês lidam com milhares, centenas de empresas aqui, de todos os portes, de todo tipo de desafio, com todos os perfis de pessoas. Quais são as barreiras que essas empresas vêm encontrando para construir seus processos, construir seus caminhos dentro de RH, o impacto em talentos, em retenção, em atração? Quais são as dificuldades que vocês têm ajudado as empresas a superar? Bom, só voltando aqui um tema atrás do JP, se me permites, hein? A verdade é que a gente não combinou, mas eu até já estava olhando ali para o nosso diretor de RH, assim, temos que usar aqui o JP para dar uma palestra interna.
Porque assim, eu concordo, JP, a 1000%. Hein? E também sei que do teu lado é necessário ter alguma coragem para ir a um RH e pôr o dedo na ferida, não é? Eu sei que isso não é um trabalho fácil e imagino quando você está fazendo apresentações, você deve fazer apresentações aos próprios RHs. Então, tocar o dedo na ferida é ótimo nesse aspecto. E eu concordo totalmente com o tema de dados e que hoje em dia um gestor não é só se vende bem, só opera bem, se é um bom líder. Não, assim, tem que entender de números, tem que ter proatividade, tem que ser cada vez mais complementar. A gente vive num mercado e vive num mundo onde a exigência do ponto de vista de liderança é cada vez maior. Então, não querendo fugir à pergunta, mas também já indo diretamente a ela, muitas vezes não é só ter o número, é o que é que está por detrás do número, não é? Se eu vejo lá um número, eu vou-lhe dar o nosso exemplo da ADECO Brasil. Nós temos hoje cerca de 800 funcionários no Brasil, temos cerca de 12 mil pessoas trabalhando por nós, mas nós implementámos dados há cerca de 3 anos e meio, mais ou menos aqui. E foi assim, um completo nightmare, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista do que é que eu agora faço com esses números, como é que eu interpreto, como é que eles são importantes para mim e para o meu negócio. E sobretudo dentro da RH, porque existe realmente essa dificuldade, e agora indo diretamente à pergunta, eu sinto que realmente o número em si, o tema de números é um tema quando eu sinto que é uma primeira barreira. Quando a gente pergunta algo objetivo, o RH tende muito mais a ir por respostas abstratas, subjetivas, não conhece o número, o dado, que é absolutamente fundamental. Depois o que eu sinto também, segundo ponto, é algum distanciamento do negócio. Eu sempre falo isso, mas é o quanto é que eu conheço do meu negócio. Por exemplo, uma indústria farmacêutica, assim, com várias verticais, assim, um negócio aqui não tem nada a ver com o negócio ali. Como é que eu ajudo cada business line, cada BU, a estar próximo, a melhor vender, a melhor operar, a melhor entregar, a ter uma melhor produtividade? Como é que eu ajudo realmente? E eu sinto realmente, dando esse exemplo, que nós muitas vezes trabalhamos 360 os nossos clientes, onde quando muitas vezes o RH próprio fala, ele fala de uma realidade que não existe, não é aquilo que está acontecendo na operação, não é aquilo que está acontecendo com as equipas comerciais, não é aquilo que está acontecendo com as equipas de operação. É um distanciamento muito grande. Então, eu diria números, diria o não estar orientado à estratégia por parte da liderança, e aí provavelmente pode não ser só um tema de RH, pode também ser um tema de estratégia. Quanto que o RH não sabe da estratégia da própria empresa. 3, proximidade ao negócio, absolutamente fundamental. A proximidade do negócio, de entender, de escutar, de saber realmente as principais dores. E eu diria o 4º ponto, uma característica mais de soft skill, que eu concordo também totalmente com o JP, é o ter coragem, é o querer ser protagonista, é dizer que ou seja, que não está bem, que ali é uma dor e que temos que o enfrentar. E isso precisa de coragem, precisa de ser protagonista e precisa trazer o tema para cima da mesa. Então, eu sobretudo, nessa experiência que tenho nos últimos 6 anos do Brasil, 5 anos do Brasil, é o que eu somaria nesses 4 pontos. O Instituto Daniel Spolauer de Pesquisa vai validar seus pontos. Tem uma coincidência enorme, mas você foi falando, eu fui ouvindo aqui, é o seguinte, a gente forma pessoas, né? E as 3 maiores formações oferecidas pela Coro hoje, em termos de receita, número de clientes, são 1, liderança, 2, uso de dados, 3, conhecimento de negócio. E o conhecimento de negócio para os RHs, especificamente, né? Business acumen e tal. Então, corrobora totalmente. Agora, a gente fica falando muito de negócio, de número, de finanças, economistas, engenheiros e dados. Vocês não acham que a gente perde um pouco a humanidade na forma como a gente lida com o RH? Eu não estou falando aqui de abraçar a árvore, mas assim, como é que a gente não perde a característica de cuidar? Né? Assim, como é que a gente introjeta esses outros aspectos, como é que a gente incorpora isso no nosso software, mas a gente não perde a característica de cuidar das pessoas? Né? A gente tem um problema crônico de saúde mental, a gente tem um problema crônico de sobrecarga, o RH, inclusive, é o mais sobrecarregado pelas pesquisas que a gente vê. Como é que a gente mantém esse outro elemento forte nesse cenário aí? Eu diria, também para ser um pouquinho provocador, se me permitem, talvez dos principais pontos que a gente tem que entender. E escutar, realmente entender, mas ao mesmo tempo a conseguir implementar o que a gente absorve da escuta, seja de um determinado setor, seja das equipas mais operacionais, das equipas de liderança, mas o quanto é que eu puxo para mim esse problema, essa dor, e implemento. Mas isso também não quer dizer, por outro lado,
e também aqui sendo um pouco provocador, em ultras proteções, ou seja, hiperproteção às nossas equipas, indo para o outro extremo. Não estou falando do 8, estou agora falando do 80. O quanto é que eu não permito que às vezes um colaborador no meio de uma discussão possa dizer alguma coisa que não devia ter dito? O quanto é que às vezes vai ter alguma postura mais incorreta? O quanto é que eu também dou espaço e crio uma cultura onde é permitido ser humano muitas vezes? Claro que se essa pessoa responder alto 30 vezes, ou 3 vezes, ou 6 vezes, aí temos outro tipo de problema. Mas também a ultraproteção também é algo que eu acho que não é saudável numa empresa. Porque toda a gente assim vai errar e vamos despedir sempre todo mundo e vamos desligar sempre todo mundo. Então eu acho que entre o 80 e o 8, a gente tem que criar um equilíbrio e criar um ambiente seguro para as pessoas. E acho que o RH é o principal, é o principal responsável pela criação desta cultura entre pessoas e um ambiente saudável para trabalhar. É engraçado, lembrei de um ponto, já passo para o JP. O David Green, né, ele é um dos maiores, se não o maior especialista de People Analytics do mundo. Né? Ele fala que a principal habilidade a ser desenvolvida nas organizações daqui para frente é escuta. Usando tecnologia para isso, mas escuta, que é o que você falou. Né? Então, assim, tem uma frase que diz que a sua capacidade de crescer é diretamente proporcional à sua capacidade de ouvir, ou exponencialmente proporcional à sua capacidade de ouvir. Então, isso é legal, né? Porque a gente tende a querer dar mais recado do que escutar. Né? O RH é muito palestrante, às vezes, também. Né? Mas, JP, como é que a gente humaniza o RH ou humaniza as organizações com esses outros elementos tão fortes pressionando? Eu acho que tem que lembrar uma coisa, e aí complemento o André, que isso não é uma responsabilidade só do RH. É uma responsabilidade de todo mundo, né? E principalmente da liderança. Eu tenho um treinamento que chama Gestão de Pessoas Não é com RH. Então, o líder também tem um papel importante de gestor de pessoas, de ouvir. Então, a escuta o RH tem que fazer, mas o líder também tem que fazer. A gente tem que empoderar essas lideranças para essa nova mentalidade, para esse novo olhar. Né? Então, a criação da cultura de dados, isso tudo a liderança também tem um papel muito importante para fazer. Né? Então, tem que ter espaço na agenda dele para cuidar desses temas, que senão, de novo, vai ser nas pesquisas vão vir sempre o RH sobrecarregado tentando dar conta de tudo e, de fato, não dando conta de tudo. Né? Eu acho que está no nosso DNA o cuidar de gente, a humanização. Acho que não tem como trabalhar no RH se você não gostar de gente. Mesmo que seja com dados ou seja com os temas mais hards, minimamente você tem que ter essas habilidades humanas, né? Mais soft skills. E essa coisa da escuta, eu acho que tem essa virada de chave também do RH, né? De sair desse papel de que sabe tudo para vamos descobrir juntos, vamos construir juntos. Eu acho que isso mostra uma nova postura da nossa área, né? Um RH mais vulnerável. Então, eu sempre falo, não queira ter resposta sobre tudo. A gente não tem resposta sobre tudo. E tem muita coisa que a gente não sabe e vamos experimentar, vamos testar, vamos aprender juntos. Se der errado, a gente volta atrás. Então, acho que isso é muito da mentalidade ágil, né? Da experimentação, da inovação e do aprender. Né? Ter espaço para aprender com erros e criar essa cultura de aprendizagem com o erro. Então, o humano está no nosso DNA, eu acho que ele não se perdeu, a gente está sendo muito cobrado para negócio, mas o humano não vai deixar de existir e não é, de novo, o nosso papel sozinho. A gente tem que compartilhar cada vez mais esse papel. E aí cai nisso o desenvolvimento de liderança. Né? Eu provoco muito o RH. Que líder que você está desenvolvendo? O líder do passado ou o líder do futuro? Eu participo fazendo módulos em muitos programas de liderança e com temas que são líderes do passado, preparando gente para o passado, que não funciona mais, que é comando e controle, microgerenciamento, e não é isso. Né? As pessoas hoje querem muito mais um líder facilitador, um líder que escuta, que dá autonomia, que empodera e que está ali para, né, dar direcionamento, mas o como a gente olha juntos. Então, tem um papel importante nosso, né, de desenvolver essas lideranças para ser um apoiador nosso, né? Ser um RH nosso, além dos business partners que estão ali nas áreas de negócio, mas que, de fato, não conseguem chegar a todo mundo. Né? Eu conheço BPs que atendem áreas com 800, 900 pessoas. É humanamente impossível você conseguir falar com todo mundo. Então, aí entra o papel do líder, né? De fazer esse papel humano. Eu gosto de falar que formação de liderança hoje está na mesma prateleira da folha de pagamento. Não dá para não ter.
Ah, não, eu despriorizei formação de liderança esse ano. Ah, então você não está trabalhando com RH, você está fazendo alguma outra coisa que não é RH. Meio polêmico que eu estou falando, mas para provocar. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que tem um microfone rodando por aí em algum lugar. A gente tem 10 minutinhos aí para bater um papo. Eu tenho perguntas do online, pode ser? Sim, Então, online vamos lá. também tem direito. Deixa eu achar aqui. Aqui. Janaína Poliquete. Vocês podem dar um case de sucesso e não sucesso? Sobre? Vamos falar de RH conectar. Oi? Sobre dados? Tá bom. Eu posso dar um case, já que você mandou de bate-pronto, enquanto eles vão pensando aqui. A gente faz um trabalho bem interessante com a Suzano, e a Suzano resolveu democratizar dados. Então, na verdade, na Suzano, 100% dos funcionários têm que dominar o uso de dados. Então, eles, inclusive, liberam licenças. Isso é um caso aberto, já foi apresentado, então por isso que eu estou falando aqui abertamente, porque a gente participa do trabalho, mas eles, inclusive, liberam as licenças de uso para as pessoas. As pessoas podem acessar os sistemas, os BIs, NIME, sei lá qual outro sistema, para manipular dados. E, na verdade, as soluções de negócio, sejam de RH, seja de outros temas, elas estão vindo mais das pessoas. E o que o RH faz, e a área de treinamento faz, é coordenar a forma como as pessoas vão trabalhar. Então, assim, como é que você conduz uma pesquisa em dados? Como é que você conta uma história usando dados? E isso numa organização que tem 65 mil funcionários, se não me engano. Camadas, desde a gente chama de data literacy, né, que é o letramento em dados, até o uso de tecnologia mais sofisticada pelos times, não pelo time de tecnologia. Obviamente também faz. Mas esse é um case que eu acho que vale a pena estudar. Se quiser, a gente faz a conexão, a gente apresenta. Eu tenho um case de não sucesso. Eu também ia dar não sucesso. É mais comum. Tem uma grande empresa brasileira, não posso falar o nome porque meus advogados estão de férias, mas durante a pandemia tem o hábito de apresentar os dados da empresa toda todos os dias de manhã. Isso é muito legal, né? Isso é transparência e dados abertos. Mas um belo dia apresentou seus dados de manhã, tudo muito bom, tudo muito bem, nossas metas indo bem. À tarde as pessoas começaram a receber invites, demissão JP Coutinho. O JP recebendo... Não é demissão, era despedida. O JP recebendo um e-mail, um invite com o título Despedida JP Coutinho. E aí no invite estava eu, meu líder e a BP que atendia a minha área. E isso aconteceu para 2.000 pessoas no mesmo dia. Então, de manhã mostrou que estava tudo bem, aí à tarde, um desligamento em massa na companhia. Que dados eram esses? E como é que o RH deixou... Eu fico inconformado, assim, uma grande empresa, de novo, que, no meu olhar, tem um RH completamente desestruturado para fazer um tipo de coisa dessa, né? Que você imagina você receber um e-mail com sua despedida. Né? Não sei se é pior ser chamado para ser desligado ou se ficar sabendo antes. Mas, de novo, que dados eram esses? Será que esses dados, de fato, eram dados verdadeiros de negócio? E falta de transparência, né? E o RH compactuando com isso. Então, para mim, tudo muito estranho, sabe? De como é que isso aconteceu. E eu tenho pessoas que trabalhavam lá, tanto no RH quanto em outras áreas de negócio, e que, quando contam, eu fiquei incrédulo. Falei, não é possível que isso... Então, dados e gente e humanização, onde estava? Né? Onde estava tudo isso? No mínimo educado você convidar alguém para a própria despedida, né? Pelo menos isso eles acertaram. É muito bom. Legal. A gente tem mais perguntas? Tem. Ana Passe. A fala do André sobre o RH abraça árvore é muito importante. E eu acho que isso passa pelos indicadores e números. Que tipo de indicadores ou KPIs vocês consideram importantes no impacto do negócio? O exemplo que eu ia dar, que não era bom de dados, era até a nossa experiência da ADECO com a Guarda de Dados. Senão, também não poderia dizer muito, senão a Mariana, que está aí na nossa área de dados, me mataria por eu dar a nossa área mais de dados interna. Bom, o que é que, respondendo diretamente à pergunta... Ana Bassi. E recordo-me só a última frase. Que tipo de indicadores ou KPIs? Okay, exatamente. KPIs...
antes de mais é necessário saber qual é a estratégia da empresa, para onde é que a empresa vai. A liderança, qual é? Tem empresas que têm estão em franca expansão, outros em fase mais de controlo, outros muito mais estáveis. Então é muito importante saber em que fase e qual é que é a estratégia da empresa. Eu vou-lhe dar, no nosso caso, os KPIs que, para mim, são absolutamente fundamentais do ponto de vista de liderança. Primeiro, toda a parte de desenvolvimento, de retenção e desenvolvimento. Ou seja, ferramentas como Beacon, Great Place to Work, saber escutar diretamente, ter ferramentas que nos ajudem a escutar como é que as nossas pessoas estão. Como é que cada área está, como é que está a liderança, como é que são as soft skills, como é que estão. Então, esse eu diria que é o coração, primeiro, dos indicadores que têm que estar. 2, o nosso negócio, por exemplo, em particular, é muito à base de pessoas. Então, temos muita gente. Então, é muito importante KPIs de retenção, de turnover, de absenteísmo. Indicadores que são críticos ao negócio. E não é só os indicadores, é o que é que eu faço com esses indicadores e quanto é que eu sou rápido a ter uma ação. Tudo o que tem a ver com temas de compensação e benefícios. Quanto é que as minhas bases salariais estão equiparadas com o mercado? Onde é que eu sou competitivo, onde é que eu não sou competitivo? Tudo isso são dados. Como é que, do controlo até do meu próprio custo de compensação e benefícios. Quanto é que eu estou dentro do meu forecast? Quanto é que eu estou dentro do meu budget? Qual é que é o meu desvio? O que é que eu tenho que fazer como ações? Nas várias vertentes de indicadores. Do ponto de vista de desenvolvimento, ou seja, mais do que as horas, como o JP falou, quanto é que eu vejo que do ponto de vista de desenvolvimento das pessoas, eu tenho planos de sucessão bem organizados? Ou seja, quanto é que as minhas pessoas estão no top line? O que é que eu estou a fazer com pessoas que são para apostar, para investir e para crescer? Quanto é que as pessoas que estão no quadrante mais de não investir, eu realmente estou tendo ações para as tirar desse momento? Então tem muito a ver com a estratégia da empresa e o quanto é que eu consigo, do ponto de vista de RH, criar indicadores que estão orientados à estratégia e que ajudem os meus decisores a tomar as melhores decisões para eles. Então, eu dei aqui 4 exemplos que, no nosso caso, são bastante relevantes. Muito bom, riquíssimo. Pessoal, Tem mais. tem tempo para mais uma? Tem. Vocês que mandam. Tem lá, 3 minutos ainda. 3 minutos. Eu Então- estou meio cego. Tá bom, vamos lá. Marcos Barreto, várias empresas ainda mantêm o RH como operacional e não como estratégico. Algum recado para estas empresas? Evolui, meu filho. Tá dado o recado, brincadeira. Eu acho que a inteligência artificial vem para tirar muito dessa nossa carga operacional. Eu tenho usado uma frase que é: não tenha medo da inteligência artificial, tenha medo de quem sabe mais dela do que você. Então, de novo, ela tira de nós uma carga operacional para a gente conseguir fazer coisas que hoje você não se vê fazendo tempo para fazer, né? Ser mais criativo, ser mais inovador, ser mais escuta, ser mais olho no olho, conseguir fazer aquilo que a máquina ainda não consegue fazer, né? Eu brinco que enquanto a gente conseguir tirar o computador da tomada, tá tudo certo. Aí, a hora que já não conseguir mais, talvez a gente tenha um problema. Mas tem muita ferramenta e muita tecnologia hoje em todos os produtos de RH para tirar de nós essa carga operacional, né? Então, minimamente, você precisa conhecer um pouco disso. Se você trabalha numa empresa que é a realidade de muitas pessoas que não têm condição de implementar essas ferramentas, tem ferramentas gratuitas como um chat GPT da vida que consegue te ajudar com muitas informações, né? Muitas coisas, e tirar de novo essa carga operacional. Então, vem para nos ajudar, né? Olhar para essas tecnologias, olhar para esses temas que são bolas da vez e que a gente precisa conhecer minimamente. Eu recordo-me, a nossa empresa foi eleita há 3 anos a 6ª melhor empresa para trabalhar no mundo. E eu recordo-me que uns 3 anos antes, 4 anos antes, foi feita uma apresentação a toda a liderança dos vários países do mundo. E acho que é uma história engraçada. E foi feita a apresentação. E recordo-me que havia uma cultura enraizada na empresa, de há muitos anos atrás, de que a questão era: bom, a gente é uma grande empresa, está crescendo muito, mas agora tem a ambição de ser a empresa como o melhor lugar para trabalhar. E havia culturalmente, em muitos líderes, que perguntava: mas nós queremos ser a maior empresa do mundo e a crescer, ou nós queremos ser a melhor empresa para trabalhar? Como se fossem 2 questões completamente distintas. Não. Para mim, o RH não ser operacional, perguntem a esse líder se
como é que está o turnover dessa empresa? Como é que está o absenteísmo dessa empresa? Como é que está o engajamento dessa empresa? Como é que está, como é que tem, as lideranças têm números 2 e têm sucessões prontas para entrar? Como é que a empresa cresce do ponto de vista sustentável? Porque para crescer do ponto de vista sustentável é necessário retenção, é necessário engajamento. Então a melhor resposta para essa pergunta é que não existe uma empresa que cresça muito, que tenha as melhores vendas, que tenha a melhor experiência para o seu cliente, sem ser uma das melhores empresas para trabalhar. Porque essa empresa é justamente a empresa feita de trabalhadores que está servindo todos os seus clientes e que tem a sua ambição e que precisa de pessoas. Então isso tem que estar no coração para mim. E, obviamente, eu acho que tem uma provocação para o negócio, mas tem uma provocação para o próprio RH. O quanto você está se posicionando como alguém estratégico, como alguém relevante. Isso não é só... Às vezes o negócio aceita a condição que você se coloca, né? Isso é importante também, eu acho que vale como provocação. Pessoal, o relógio zerou, isso eu consegui ver. Obrigado a todos vocês, obrigado André, obrigado JP, foi um papo ótimo e a gente segue por aqui. Valeu! Obrigado, Daniel, André e JP Coutinho, muito obrigado pela presença de vocês. A gente agora vai ter que dar um tempinho, porque está com um delay no pessoal do online. Né? Aproveitando, galera, a gente vai daqui a pouco sair para o almoço. Né? Então, aproveita antes do almoço, visitar os estandes dos nossos patrocinadores. Lá fora a gente tem massagem, né, que vocês podem fazer antes do almoço ou depois do almoço. E